E aí a gente começa a chegar no assunto principal de hoje, que é a gestão do tempo. Por quê? A gestão do tempo, ela não é eu te perguntar se você tem 10 minutos disponível e você olhar se tem 10 minutos disponível. É você, mais do que isso, perceber se vai estar com a cabeça boa naqueles 10 minutos, se aquele assunto pode ser encaixado ali, se para você aquilo é uma prioridade, se 10 minutos agora é melhor do que 10 minutos mais tarde, ou se é melhor amanhã, porque eu vou estar mais bem preparado para essa conversa. Então, cuidado para não olharem só a pontinha do iceberg, porque gestão do tempo não é você olhar se dá. É você olhar a complexidade toda. E aí a gente vai começar a chegar em alguns assuntos que são bem delicados, e aos poucos eles vão ficando muito mais delicados ainda quando a gente chega na educação. Por quê? Porque a educação tem uma coisa que é gestão de horário de aula. Quando as pessoas começam a desenvolver sistemas de gestão de horário de aula, o que elas fazem? Elas olham disponibilidade de professor, alocação de espaço, disponibilidade e otimização de turma. Tá? Então, elas têm basicamente esses 3 pontos. O professor pode? Ok. Tem espaço? Tem lugar para essa aula acontecer? Ok. Eu consigo otimizar o horário da turma? Ou seja, se eu tenho 4 aulas, eu consigo juntar as 4 aulas? Ok. E aí o horário está montado. E aí, a hora que você monta o horário desse jeito aqui, você não levou em consideração que o professor dá aula das 7 da manhã, dá aula de um assunto que em nada tem a ver com o professor das 9. Em nada tem a ver com o professor das 11. Só que os 3 adoram dar prova na mesma semana. Então, o que vai acontecer para o seu aluno? Ele vai ter uma quarta-feira ou uma quinta-feira ou sei lá que dia da semana, onde ele tem 3 provas. Umas 7, umas 9 e umas 11. Ah, Daniel, mas você está chegando nesse nível de complexidade de gestão de horário? Sim. Qual que é o objetivo da educação? Não é aprendizado do aluno? Se é o aprendizado do aluno, precisa ser o plano A de toda a cadeia, de todos os professores, de todos os profissionais da escola e da secretaria e de todo o entorno, o aprendizado. Será que fazer 3 provas num dia maximiza aprendizado ou piora? Será que fazer 5 provas numa semana maximiza aprendizado ou piora? Então, assim, a gente precisa tomar cuidado, porque a gestão do tempo ela tem a ponta do iceberg e ela tem a base dela. A base dela, quando a gente fala da educação, é o aprendizado. A base dela, quando a gente fala de trabalhar numa empresa, é o nível de liberdade que você está dando e o nível de criação de expectativas que você está dando nos seus pares, nos seus parceiros. Você está disponível? Eu estou. Ah, então eu posso marcar uma reunião 4h30 da manhã, porque ele está sempre disponível, ele vai também. E aí vai gerar um problema, porque, olha, 4h30 da manhã não é horário bom, mas já que eu me comprometi, eu tenho que estar lá. Percebem como é que funciona a história? Então, assim, cuidado com ferramentas, cuidado com teorias, cuidado com determinações a respeito de gestão do tempo, porque elas vão ser muito sistemáticas e binárias. Dá, não dá, pode, não pode, mas elas vão olhar a variável tempo, horário. Elas não vão olhar a base do iceberg inteira. E aí a gente vai começar a falar sobre alguns assuntos. Esse material que eu vou compartilhar aqui com vocês é um material que está disponível no SlideShare e que eu gosto pra caramba, porque ele vai falar sobre alguns aspectos de gestão do tempo que são mais práticos. Então, por exemplo, o que é gestão do tempo?
é registrar, controlar e melhorar a utilização do seu tempo. Traduzindo, ter melhores resultados. Para compreender e aplicar os princípios da gestão do tempo, devemos não só saber o modo de utilização, cuidado com essa palavra modo de utilização, o tipo de problemas que confrontamos para utilizá-los sabiamente e o que originou esses problemas. Então é por isso que eu falo lá atrás, na disciplina, sobre planejamento e problemas. Porque planejamento é você antecipar as situações, é você se preparar para as situações. A gestão do tempo é uma pontinha para você achar 1 hora no seu dia, meia hora no seu dia, 1 hora na sua semana, e aí você ter resultados melhores. Para realizar melhor a gestão do tempo, se faz necessário reunir as informações. O quanto mais informações você tiver, melhor. Registrando cada atividade a ser desempenhada em um diário. Então, pode ver, professores, gestores, grandes empresários, ou eles têm um Google Agenda, ou eles têm um caderninho, ou eles têm alguém que faz essa gestão de tempo para eles. E aí eles direcionam, olha, liga para o meu secretário, ou liga para a minha secretária, ou manda um e-mail para tal lugar, porque eu vou agendar isso lá. E aí você tem uma forma centralizada de evitar colisão. O maior problema da gestão do tempo é você descobrir que naquele mesmo horário você tem 2 reuniões, ou 3 reuniões, ou 3 atividades ao mesmo tempo. Após o registro, você deve examinar sobre 3 aspectos: necessidade, adequabilidade e eficiência. Cuidado com esses 3 aspectos, porque vai ter autor que vai falar desses 3, vai ter autor que vai falar de outros. Eu vou mostrar umas ferramentas aqui daqui a pouco. O que é, na minha opinião, mais importante é você verificar o menor tempo necessário e você verificar o quanto é eficiente. Então, quanto você precisa daquela reunião? Quanto que você precisa daquela atividade? Isso vai determinar se vai fazer hoje na parte da manhã, hoje na parte da tarde, hoje à noite ou amanhã. Ou semana que vem, ou mês que vem. E qual eficiente vai ser? Quantas aulas vocês não participaram, que são aulas de 2 horas, que o conteúdo podia ser resumido a uma frase? Quantas reuniões vocês não participaram, que são reuniões de 1, 2 horas, que poderiam ser reunidas em um e-mail? Esse é o grande problema da gestão do tempo. Às vezes você tem um monte de debate, um monte de discussão que não leva a lugar nenhum. Pouco eficiente. Como é que você organiza? Preparação, foco e disciplina. Ah, Daniel, mas eu prefiro ter mais liberdade, ter os horários mais livres para fazer o que eu quiser. Ok, mas você vai precisar determinados dias e horários para algumas coisas. E, na verdade, se você olhar para a sua rotina, muitas das coisas já têm preparação e disciplina. Por exemplo, que horário você dorme, que horário você acorda, tem mais ou menos um padrão. Pode ser diferente da maioria, mas tem mais ou menos um padrão. Que horário você se alimenta, tem mais ou menos um padrão. Aí a gente pode olhar a recomendação cognitiva, a recomendação da ciência cognitiva, de critérios relacionados à sua saúde, se o horário que você dorme e acorda é o melhor ou se você pode alterar. Mas com certeza você já tem algumas disciplinas, alguns horários estabelecidos. Isso é bom, tá? Porque você gera não apenas uma expectativa, mas uma preparação fisiológica. Então é por isso que as aulas têm horários específicos, porque aí o aluno já se condiciona que naquela hora ele vai estar disponível para uma exposição de conteúdo, para um debate, para uma discussão, para um trabalho, para uma atividade. Tá? Saiba onde você quer chegar. Qual é o motivo que aquela atividade existe, por que ela está ali, por que você está gastando 1 hora com ela e para onde você vai. Escolha o que você vai fazer e, principalmente, escolha o que você não vai fazer. Às vezes você tem... eu conheço muita gente que diz assim,
Ah, Daniel, mas eu tenho dificuldade para escolher. Se você tem dificuldade para escolher o que sim, comece escolhendo o que não. Vamos citar um exemplo prático. Uma prova de marcar X. Lê o enunciado, tem letra A, B, C, D, E. Você não consegue riscar 2 ou 3 letras ali que você tem certeza que não são da resposta? Consegue. Você não aumentou o seu percentual de sucesso, probabilidade de sucesso, quando você tirou 3 letras? Aumentou. Então é isso que você tem que começar a fazer, tem que fazer o tempo todo. Escolhe o que vai fazer, o que tem maior probabilidade de dar certo, e escolhe o que não vai fazer. Não planeje em excesso. Por quê? Ah, não, eu sou uma pessoa muito precavida e eu gosto de ter tudo em excesso. Então, se eu vou para minha aula, eu gosto de levar 5 pincéis de cada cor. Porque se um falhar, eu tenho outro. Ah, eu não uso muitas cores, não, mas eu gosto de ter 10 cores de pincel diferentes para poder dar aula. Ok. Só que qual é o problema? Quando a gente escala isso para ambientes administrativos e para ambientes maiores, você vai começar a perceber que o seu carro não comporta a sua roupa toda para viajar, a sua bolsa não comporta o material todo que você planejou para ir para a aula, o estoque da sua casa não comporta o material todo que você comprou, e o estoque da sua escola, da sua empresa não comporta. Além de vários outros problemas. Primeiro dos problemas, perda por desgaste ao longo do tempo. Tem alguns produtos que têm validade. Você pode perder o produto por causa da validade. Tem outros produtos que deterioram. Você pode perder porque deteriorou. Pincel, por exemplo, se não for bem armazenado, ele seca. A resma pode dar alguma praga que vai comer o papel. E aí, o que você acha? Fazer um baita de um estoque de papel, daqui a pouco você descobre que boa parte daquele material ali tem traça e você perdeu as folhas todas, estão todas furadinhas. Eu já vi isso em escritório, eu já vi isso em biblioteca, eu já vi isso em locais de armazenamento, né, almoxarifado. Ou seja, planejamento em excesso, baita estoque, sem a menor necessidade. Então, assim, qual que é o ideal de estoque? É você dar uma olhada qual é a quantidade de materiais que é gasto no dia, se planejar para fazer reposição periódica. E aí, por exemplo, se gastam 4 a cada dia, você vai fazendo reposição desses 4. Outro problema, se você chega num banheiro e tem esse monte de papel higiênico aqui, quantas pessoas você conhece que vai pegar um papel desse, vai botar na bolsa e vai levar para casa? Quantas pessoas você conhece que vai chegar num hotel que tem toalha e vai levar a toalha para casa? É errado, claro que é errado. Quantas pessoas você conhece que se tem um monte de resma disponível, vai pegar a resma e daqui a pouco já pega outra para armazenar na casa dela? Vai pegar o pincel, no primeiro dia que falhar, não vai nem tentar se funciona, se não. Joga aquilo fora e pega outro. Não vai pensar numa recarga, num reaproveitamento, num reuso do material. Então, essas questões são bem arriscadas e isso funciona da mesma forma para a sua agenda. Você está se preocupando com a sua alimentação ou não? Você está se preocupando com o horário que você vai dormir? Com o tempo de preparo para a atividade? Com o deslocamento? Será que eu posso marcar uma reunião até às 11 numa escola e às 11 na outra? Não. Como é que eu saio de uma e chego na outra? Aí você vai chegar exatamente no maior erro do brasileiro, que é o motivo pelo qual ele é zoado no mundo inteiro e a gente é mal visto no mundo inteiro, que é o tal do jeitinho. Por quê? Porque ele quer otimizar a agenda dele, ele marca um monte de atividade encavalada uma na outra, não cumpre nenhuma das atividades direito,
E seria muito melhor se ele chegasse e falasse, olha, beleza, até às 11 eu converso com você, meio-dia eu converso com você, 2 da tarde eu converso com você, e tivesse conversas melhores, mais produtivas, resultados mais consolidados. Defina prioridades. E aí a gente vai falar sobre ferramentas para definir prioridade. Por quê? Não é fácil definir. Mas você precisa definir prioridade, estabelecer ordem. Se agora eu pedir para vocês fazerem 5 trabalhos, você tem que estabelecer, usando algum critério, qual vai ser o primeiro. E não vai ser, em geral, por sorteio. E nem na ordem que eu falei. Você vai ter que gastar alguns minutos olhando para as atividades para, por exemplo, fazer primeiro aquela que vale mais ponto. Fazer primeiro aquela que é mais rápida. Fazer primeiro aquela que está mais atrasada. Fazer primeiro aquela que eu marquei por último, que está mais fresco na memória. Então você vai o tempo todo estabelecer prioridades. Tempo é prioridade. Por que tempo é prioridade? Porque o tempo é o único recurso que a gente tem que é finito. Todo mundo tem 24 horas por dia. Não dá para alguém ter 24 horas e 1 minuto. Agora dá para negociar que eu vou dormir menos hoje porque eu tenho uma atividade que me interessa, que é muito importante para fazer. Que eu vou comer algo mais rápido hoje porque eu preciso fazer uma reunião. Que eu vou comer enquanto eu estou assistindo uma palestra, porque a palestra me interessa. Então, eu estou sobrepondo atividades que gastam tempo para poder economizar tempo. Agora, eu vou precisar estabelecer um monte de prioridade, eu vou precisar saber e ter essa noção absurdamente clara de que tempo é prioridade e que tempo é finito. Não tem milagre para se fazer em relação a tempo. Tratar das urgências, realizar as coisas o quanto antes e tirar pilhas e pilhas e pilhas do caminho, porque você vai ter... quanto mais o tempo passa, mais você tem demandas de várias ordens, de várias frentes. A sua família, a família da sua namorada, a família do seu namorado, a família da sua esposa, o seu trabalho, o trabalho do seu marido, da sua esposa, a escola do seu filho. Tudo isso começa a te demandar tempo e você vai ter que cada vez mais, nesse ambiente caótico, se organizar para ter o melhor desempenho, ter o melhor resultado. E cuidado com a distração. Qual é o problema da distração? É que é óbvio, você prefere escrever um texto de 10 páginas em inglês ou você prefere ficar vendo rede social? Todo mundo vai responder ficar vendo rede social. Ficar assistindo um futebol, lendo um livro, vendo uma série, vendo um filme. Só que você precisa ter foco e estabelecer o que é interessante para você, para depois você receber essa distração como recompensa, como alguma coisa que vai ser interessante, vai ser agradável, mas você precisa produzir. E se tem algo que é muito ruim, é a gente chegar no final de uma semana e olhar para trás e perceber que o nosso rendimento não foi lá assim tão adequado. E para isso, uma sugestão que eu sempre dou aos meus alunos é: usem como métrica metade da carga horária da disciplina. Então, se você tem 4 horas de aula por semana, dê uma olhada no material da disciplina por 2 horas por semana. Meia hora por dia, ou 2 horas de uma vez. Você vai conseguir fazer a maior parte dos trabalhos, você vai conseguir entender muito melhor a maior parte das matérias, você vai conseguir identificar problemas, dúvidas e tirar dúvida com o professor e com a professora depois. Você vai conseguir entender melhor aquela atividade que você está trabalhando e amanhã conversar com o superior e entender o que está rolando. Você vai ser muito bem visto, porque a pessoa vai perceber que você está correndo atrás, está se dedicando mesmo que minimamente à atividade. E você vai
ser uma pessoa extremamente acima da média. Não precisa ser nenhum workaholic. Nenhuma pessoa aficionada por trabalho, que só trabalha, e não vive. Tem um monte de gente desse tipo. Não precisa ser isso. Você pode se organizar para ser acima da média. E isso você só vai conseguir tendo um pouco mais de tempo disponível e se dedicando um pouco mais de tempo a essas atividades que te interessam e que você quer crescer nelas. Tem horários definidos para as coisas. Tem a disciplina, fuja da procrastinação. Então, estabelecer o dia e horário para fazer, cumpre. Mesmo que seja 20 minutos, meia hora, cumpre. Por quê? Eu fiz ano passado uma experiência de leitura de livro. Eu sempre leio pedaços de livro. Ano passado eu falei, quer saber? Depois da minha refeição, depois do almoço, eu quero tirar 10 minutos para ler. Eu vou ler um capítulo de um livro mais simples. E o que aconteceu? 2 meses e pouco depois, eu tinha acabado de ler um livro de 120, 130 páginas. Então, assim, não é muito a quantidade que você se dedica de uma vez. Se eu sentar para ler um livro de ponta a ponta, tem que ser um assunto que me interessa muito. Agora, se 10 minutos do meu dia eu pegar para fazer uma atividade, num horário que eu sou menos produtivo, porque é o horário que eu acabei de comer, você está mais relaxado, você está querendo descansar um pouco, e aí você transformar esse horário em alguma coisa útil, daqui a pouco você começa a perceber umas coisas que são bem recompensadoras. Por exemplo, se eu sigo esse ritmo que eu fiz ano passado, eu leio pelo menos 5, 6 livros por ano. O que é muito interessante, né? Divida o todo em partes menores. Claro, se a gente está falando em horários definidos e a possibilidade de horários pequenos, a gente está falando em estabelecer meta, tarefa, atividade que tem início, meio e fim naquele intervalo. Então você não pode estabelecer um negócio que vai gastar 3 horas para fazer se você só tem meia hora por dia. Divide aquele 3 horas em 6, 7, 8 de meia hora, porque é claro, né? Quando você divide, você tem a fase de planejamento, conclusão, armazenagem do material. Então acaba não sendo 3 horas dividido por 6 pedacinhos de meia hora. Você vai gastar um pouco mais do que isso, mas com certeza com 1 mês, 2 meses você chegou no resultado. 1 semana, 2 semanas você chegou no resultado. E aí você começa a olhar para aquilo e falar, opa, tá dando certo, tá valendo a pena. Então, não é que você tenha que revolucionar a sua agenda, revolucionar o horário da escola. É que você tem que ter um objetivo e tem que caminhar passos firmes rumo ao seu objetivo. E aí, aos poucos, as coisas vão dando certo. Aprenda a dizer não. O aprender a dizer não é importante, mas é algo que ano passado eu estudei bastante a respeito, porque dizer não, para mim especificamente, é algo muito ruim. Porque eu sempre li que quando a gente diz não, a gente não tem prioridade para aquilo. E não é verdade. Nem sempre é questão de prioridade ou não poder fazer atividade agora. Surgiu uma demanda semana passada e eu estou extremamente ocupado essa semana, não é porque eu não tenho prioridade para a atividade que eu não vou conseguir fazer. Na verdade, eu não vou conseguir fazer porque essa semana eu estou muito ocupado. Mas eu posso responder, olha, essa semana eu não posso, semana que vem eu posso. Ou daqui 1 mês. É muito melhor do que dizer não. O não parece arrogante. O não parece que não tem prioridade. O não é algo que te deixa mal. Pode te deixar mal. Então é preferível que você diga, olha, desculpa, mas não é minha prioridade agora, não vou conseguir fazer. Ou eu não sou a melhor pessoa para te ajudar. Ou eu não tenho 1 hora durante essa semana. Eu acabei de responder agora uma demanda de uma Secretaria Municipal de Educação que queria um curso de 1 semana
1h30, 2 horas todos os dias, e é impossível encontrar 1h30, 2 horas todos os dias de uma semana no mesmo horário. E eu não vou marcar um dia de manhã, um de tarde, um de noite, outro dia de manhã de novo. Vai ficar uma bagunça. Então, aprenda a dizer não, mas não é só dizer não. Aprenda a explicar o motivo do não. Responder esse não um pouco mais amplo. Que isso vai te deixar melhor, isso vai gerar mais resultado. Aproveite o tempo de espera. Se você está esperando para uma reunião, se a reunião atrasou, o que você vai fazer lá enquanto essa reunião atrasou? Será que você tem um monte de e-mails rapidinhos para ler? Será que você é uma pessoa que gosta de ver as notícias e pode ver as notícias ali? Será que você vai chegar cedo para trocar de roupa e para não chegar suado no lugar? Eu, por exemplo, fui convidado para uma palestra num dos bairros do Rio de Janeiro. Não tinha ideia como é que eu chegava no lugar. O que eu fiz? GPS, peguei o carro, fui com calma para chegar lá. Estava com a Vanessa e com o Davi. A gente chegou numa das sedes da instituição, não era naquela, era numa outra. Já tinha colocado o carro no estacionamento pago. O rapaz da sede disse que era muito fácil de chegar a pé, mas que de carro é ruim de estacionar. A sorte é que eu estava de bermuda, tênis e uma camiseta suada. Estava o dia inteiro já com aquela camisa. E aí o que eu fiz? Eu estava com a mochila nas costas, com o computador, com um par de roupa. Eu cheguei faltando 20, 25 minutos para o horário que eu devia chegar. Fui ao banheiro, troquei de roupa, me lavei o rosto, sequei, respirei, baixei a temperatura do meu corpo, acalmei, tomei uma água, comi alguma coisa que estava na mochila, entrei para a sala, cumprimentei quem já tinha chegado, liguei o computador com calma, fiz a atividade que eu tinha que fazer, sabendo que o meu carro estava seguro, sabendo que eu estava bem vestido, sabendo que eu estava com a respiração tranquila, que eu estava alimentado, que tinha água disponível. Tive que descobrir onde tinha bebedouro, mas eu estava com uma garrafinha. Então, assim, a gente precisa se preparar para esses tempos de sobra e a gente precisa garantir esses tempos de sobra quando a gente está ansioso, quando a gente está nervoso, quando a gente tem algum tipo de dúvida. Se eu vou todo dia para a mesma sala, eu sei chegar, vira automático. Agora, você foi convidado para fazer entrevista de emprego numa empresa, não sabe onde é? Vai antes. Pega o Google Maps e vai com o bonequinho até a porta, vê como é que é. No dia, sai mais cedo. Você não perde ponto ao chegar mais cedo para uma reunião. Você só ganha ponto ao chegar mais cedo. Esteja bem preparado. Faça planejamento, estabeleça prioridade, tenha simplicidade, estabeleça a ferramenta que vai te ajudar. Fica mais calmo, faça as coisas bem feitas. Quais são os benefícios disso tudo? A hora que você chega na entrevista ou na reunião com os professores ou com os colegas, o que vai acontecer? Todo mundo vai te olhar e falar, nossa, tá bem preparado, né? Poxa, você veio de tão longe, você achou fácil aqui? Você tá tranquilo, se quer uma água? Ah, não, já peguei. Percebe? A pessoa consegue identificar que você se preparou melhor e você conseguiu conviver bem com os possíveis imprevistos e os possíveis problemas que podiam existir. Você vai conseguir reconhecer que os obstáculos existem, identificar e empregar estratégia para superar. Só que tem um detalhe. Esse obstáculo, apesar dele existir, ele não vai impactar negativamente no seu resultado. Porque você antecipou. Então, Daniel, preciso saber quais são os imprevistos que vão acontecer?
Não, quanto mais imprevisto você conhece, melhor. Agora, o que você precisa fazer é se preparar para eles. Não, mas eu já vou de táxi ou de Uber e eu vou chegar lá bem tranquilo para a reunião. Com 5 minutos de tempo dá para chegar lá. Beleza. Se o carro furar pneu, se o carro estiver sem combustível e tiver que passar no posto para abastecer, se o cara errar o caminho, se tiver uma blitz no meio do caminho, se tiver um acidente no meio do caminho, o que você faz? Então, vai com um pouco mais de calma, chega com um pouco mais de calma, conversa no corredor com as pessoas, vai entender um pouco mais do ambiente. Eu, quando cheguei nessa palestra, eu fui conversar com quem estava lá para saber de que curso eram, qual o período do curso que estavam, para poder ajustar a minha linguagem, ajustar a conversa que eu ia fazer. Cuidado com objetivos obscuros. O que é isso? Eu gostaria muito de alcançar tal resultado, mas eu não sei exatamente qual é o resultado. Cuidado com desorganização e incapacidade para dizer não. Então você chama alguém para almoçar com você, para conversar, e a pessoa, você percebe que gerou um mal-estar, porque está com outro compromisso. Cuidado com interrupções. Você prepara uma reunião de 50 minutos, se alguém chegasse, uma ligação, te chamasse, receber um e-mail importante, como é que você lida com essa interrupção? Se você é participante dessa reunião. E se você é o responsável pela reunião, como é que você faz? Se é o professor, como é que você lida se alguém chegar no meio da sua aula e pedir para falar com você e a pessoa começa a conversar com você 1, 2, 3, 5, 10 minutos? Você volta, pede desculpa pela interrupção e como é que você ajusta seu conteúdo para terminar o que precisava? Cuidado com períodos de inatividade. E aí essas coisas todas que eu estou falando servem para entrevista de emprego, servem para gestor, servem para TCC e servem para organizar sua vida dentro de casa. Por exemplo, período de inatividade. Você preparou a apresentação com 30 slides. No dia da apresentação do seu TCC, você ficou muito nervoso, que é comum, e você apresentou isso em 10 minutos e você tem 20. O que você faz nos outros 10? Você termina, para de falar e deixa? Não, né? O que é o esperado? Que você tenha um planejamento adequado em relação ao tempo e que você pare a sua apresentação aos 20 minutos. Ah, Daniel, mas como é que eu vou fazer isso? Primeiro, tenha água do seu lado. Segundo, tenha ponto de controle no seu slide. Na minha defesa do mestrado, o que eu fiz? Eu tinha o slide específico que eu devia estar. Isso é feito com treinamento, com repetição. E eu combinei com meu pai, que estava assistindo, de fazer a marcação de metade do tempo. Quando eu estou sozinho, o que eu faço? Relógio. Eu, a cada 3, 4 slides, eu vou tomar uma água. E quando eu vou tomar água, eu dou uma olhada nas horas. Pode ser no relógio, pode ser no computador. E aí eu consigo me controlar em relação ao tempo. Quando meu pai fez a marca na minha defesa de mestrado de que eu estava com 50% do tempo, que eu olhei para o número do slide e eu percebi que eu estava vários slides à frente, eu comecei a caminhar pelo espaço. Ao caminhar pelo espaço, eu comecei a reduzir meu batimento cardíaco, controlar melhor minha respiração, falar mais pausadamente. E a hora que meu pai fez o sinal de 5 minutos, eu estava chegando nas conclusões do trabalho. A hora que a minha orientadora do mestrado disse, Daniel, você tem 1 minuto para terminar, eu mudei o slide e era o slide de referências. Um trabalho gigantesco, com 3 modelos, 3 estudos de caso, 3 resultados, apresentados em 40 minutos. E eu cravei os 40 minutos. Ah, porque eu sou uma pessoa extremamente habilidosa para isso? Não.
porque eu me preparei para terminar em 40 minutos. E a hora que ela disse, você tem 1 minuto para terminar, que eu mudei para referência, a banca já começa a virar e falar assim, peraí, se planejar ele sabe, de organizar ele sabe. Eu já começo a avaliação ganhando vários pontos. Cuidado com muitas coisas de uma vez. Cuidado com estresse e fadiga. Dormiu mal? Você precisa fazer uma atividade de concentração, de leitura, de avaliação criteriosa? Talvez não seja o melhor dia. Talvez seja melhor você almoçar, esperar um pouquinho para começar a fazer a atividade. Talvez seja melhor você tomar um café antes de fazer a atividade, fazer ela logo. Cuidado com muito trabalho e pouco lazer, porque isso vai acontecer muito, principalmente com o gestor. O gestor, ele tem por prática e acaba sendo muito de vocação, né? Ele assume um papel de gestão por paixão e por querer contribuir com o ambiente. E o que vai acabar acontecendo? Ele larga a vida dele de lado porque ele quer ajudar muita gente. Então, ele trabalha demais e não é raro você identificar gestor com problema de saúde. Por quê? Porque a pessoa acaba trabalhando demais, acaba, às vezes, delegando poucas coisas para que outras pessoas ajudem e acabam prejudicando a saúde, prejudicando o tempo com família, lazer e coisas do tipo. Estabeleça metas. E aí a gente vai ter alguns modelos para essas metas, tá? Isso aqui é um dos modelos. Mensuráveis. Esse aqui é o SMART, eu acho. Que é uma meta mensurável, ou seja, tem que ser medida, tem que dar para acompanhar se ela está sendo feita ou não. Tem que ser específica, ou seja, tem que ser possível começar e terminar no tempo que você determinou para ela, meia hora, 1 hora, 1 dia, 1 semana. Tem que ser temporal, programada, tem que ter um tempo exato. Tem que ser atingível e realista, ou seja, que pode ser alcançada. Por que a palavra pode aqui? Porque ela pode ter algum imprevisto, ela pode gastar mais, você pode gastar mais tempo para concluir essa meta. E aí você faz ajuste em relação a essas necessidades. E ela tem que ser ajustável. Por quê? Como eu disse, você pode identificar que ela não cabe naqueles 30 minutos, e aí você lê um capítulo e deixa para ler o próximo capítulo depois. Você quer fazer um relatório de 20 páginas, mas só tem meia hora. Será que é interessante você dividir em leituras na primeira meia hora? Escrita de uma sessão na primeira meia hora? Então você precisa tirar do relatório ou do TCC e dividir isso em etapas menores que sejam atingíveis. Então, eu preciso escrever meu capítulo teórico todo num dia? Não. Mas eu posso estabelecer que eu vou ler um texto, escrever uma parte dele. Isso eu posso. Isso leva mais ou menos meia hora. Se eu faço intervalos de meia hora durante a semana inteira, eu posso estabelecer uma meta semanal, que é escrever um capítulo. E provavelmente, a hora que eu chegar no final dessa semana, eu tenho um capítulo teórico com umas 10 páginas escritas. Conseguiram entender? Então, a gente vai começar a pensar meta pontual, meta diária, meta semanal, meta mensal, meta por períodos. Qual que é a meta de vocês para esse ano? Qual que é a meta de vocês até o final do semestre? Qual que é a meta de vocês até o início do próximo semestre? O que vocês vão fazer no intervalo entre um semestre e outro? Período de férias, o que vocês vão fazer? Ah, não, período de férias eu não faço nada. Ok, é uma opção. Agora, período de férias você pode fazer as coisas que você gosta. Não considero isso como trabalhar, eu considero fazer coisas que você gosta. Depois, como é que a gente vai determinar se isso é importante ou urgente? E aí a gente
vai identificar algumas técnicas que daqui a pouco eu vou mostrar outros exemplos. Essa aqui é uma delas. Divide em 4 quadrantes. Muito importante, muito urgente, está aqui no 2. Pouco urgente, muito importante, está aqui no 1. Pouco urgente, pouco importante, está aqui no 3. Muito urgente, pouco importante, está aqui no 4. Você vai ter autores que vão mudar esses quadrantes aí, tá? Você vai ter 1, 2, 3, 4, o 4 aqui em cima. Você vai ter variantes, 1, 2 aqui embaixo, 3, 4 aqui em cima. Mas no final das contas, o que ele está tentando te fazer? É te entregar uma ferramenta visual onde você consiga estabelecer se aquela atividade tem que ser feita no curto prazo ou não, ou seja, se ela é mais urgente ou menos, e se o grau de importância dela é muito alto. Por exemplo, eu tenho que pagar a conta de água que vence no final do mês. Se hoje é o dia 3, eu tenho que nível de urgência e importância para pagar essa conta de água? Pouco urgente, pouco importante. Se hoje é dia 28, qual o grau de urgência e importância que eu tenho para pagar uma conta que vence dia 30? Muito urgente, muito importante. Então, não é simplesmente olhar se eu tenho 10 minutos para pagar a conta. É olhar o quanto urgente, o quanto importante essa conta é para eu pagar hoje. Claro, você vai poder olhar utilidade, prazer, obrigação moral, vários outros vieses, vários outros aspectos, vários outros eixos, ok? Mas isso aqui é para tentar te instrumentar e te ajudar a definir. Uma vez que você fez um planejamento adequado, separando dia, semana, mês, ano, e aí vamos supor que a sua realidade seja, por exemplo, de ensino público, ensino de fundamental e médio, pode ser particular também, que você tem avaliações bimestrais. Qual que é o seu planejamento bimestral? Você já começa o bimestre com a prova elaborada? Você espera para elaborar depois? Que dia, que hora que você vai corrigir os trabalhos e provas? Então, por que eu estou falando do bimestral? Porque o que a literatura vai trazer de informação para a gente é que a gente deve separar em curto, médio e longo prazo, onde o curto é semanal, o médio é mensal e o longo é anual. No entanto, é você que adapta para a sua realidade. Você prefere fazer diário a cada 3 dias e a cada semana? Perfeito. Você prefere fazer dia, semana e mês? Funciona também. Dia, semana, mês e bimestre? Você pode criar quantas escalas aqui você quiser. O importante é acompanhar o processo e ajustar o que for possível e o que for preciso. Como é que você vai estabelecer o que é urgente, o que é importante? Prevenção, oportunidade, crise, projeto que tem data marcada. Então, você vai ter muita demanda de outros lugares. Se você trabalha numa empresa de desenvolvimento, você tem a demanda de entrega do ticket e você tem a demanda de reunião com o cliente. Se você trabalha numa escola, você tem relatório que precisa passar, você tem semana de prova, você tem reunião com os pais. E aí você pode ter certa liberdade para dar as suas aulas, mas a semana de prova está estabelecida. E aí a gente estava conversando esses dias. Você pode mudar a data da prova? Não, não posso. Como é que você faz? Ajusta o seu cronograma para terminar determinada unidade no dia da prova. Para terminar um assunto que fecha uma avaliação interessante na semana de prova, uma aula de revisão. O que não pode? Você estabelecer um cronograma ignorando datas de prova, ou datas de relatório, ou datas de reunião.
Urgência, pequenas tarefas, isso aqui atrapalha muito, porque você para olhar e-mail, daqui a pouco você se perdeu e gastou 1 hora e meia, 2 horas respondendo e-mail. Você para olhar correspondência que chegou. Não, isso não é antigo, isso é realidade. Entre as empresas, se manda muito. Secretaria de Educação manda muito informe para as escolas, que em geral são informes impressos. Documentos impressos, vai em envelope, vai em malote. Problemas de perda de tempo. Recebeu uma ligação no horário que não podia. Atividades agradáveis. Pô, tô tão cansado que hoje seria um dia legal para marcar um jantar ou para sair para almoçar com os meus colegas de trabalho para a gente bater papo, dar uma amenizada do clima. Relatório, questão urgente, atividade popular, atividade que vai fazer bem para a empresa. Poxa, não vai ajudar no desenvolvimento do projeto software ou da didática ou da capacitação dos professores. Mas é um negócio que é bom a gente fazer a festa junina para trazer as famílias para cá, porque as famílias vão gostar mais da escola, vão apoiar mais as atividades que a gente está fazendo. Entenderam como é que é? Então, não é tudo olhar meia hora, estabelecer atividade meia hora. É você ir olhando todo o arredor e você estabelecer aquilo que vai te ajudar cada vez mais. Então, a gestão do tempo no trabalho envolve providências essenciais, de identificação de coisas que são ladrões de tempo. Para isso, a gente precisa ter uma agenda e anotar o que a gente fez por pelo menos uma semana. E aí a gente vai identificar onde a gente tem lacuna, né, espaço de tempo. Utilização de economizador de tempo. Então, por exemplo, sobrou um tempo, eu posso criar um e-mail e programar ele para ser enviado depois? Posso. Isso vai me economizar? Agenda? Vai. Beleza. Inclui a tecnologia e economiza. Se eu peço alguém para fazer, vai economizar tempo? Vai. Inclui. Será que pedir ajuda a alguém, pedir alguém para fazer, na verdade não vai demorar o feedback e correr risco da tarefa não ser feita? Pode também. Como é que você vai lidar com isso? Você precisa aprender a lidar com isso. Os ladrões do tempo são os eventos que acontecem que têm o poder de nos distrair ou nos tirar o foco. E muitas das vezes a gente se rende sem perceber. Qual é o conjunto mais comum, né? Mensagem no celular, barulho. Por isso que você vai ver que a maior parte das pessoas que tem alta produtividade trabalha com fone de ouvido. Seja, inclusive, fone de ouvido desligado. Você vai ver muita gente trabalhando com fone de ouvido desligado. Por quê? Porque quer prestar atenção no que está conversando em volta, mas quer tentar ter um mínimo de concentração e ligar a música a hora que quiser. Telefonema, colega do lado. Eu, por exemplo, no mestrado, o grupo todo de pesquisa tinha um laboratório separado. Eu não conseguia ficar lá. Por quê? Porque quando eu estava no laboratório separado, sempre alguém chegava batendo papo sobre inteligência artificial, jogos, filmes, e eu acabava distraindo e prestando atenção na conversa. E aí eu conversei com a minha supervisora, com a minha orientadora, e falei, olha, prefiro ficar no outro laboratório. Por quê? Meu objetivo era ser produtivo. Não era ficar amigo de um monte de gente e nem conversar sobre os assuntos que eu queria. Supere a procrastinação, supere o perfeccionismo, por isso, não tente fazer o resultado completo de primeira mão. Divide a tarefa em pedacinho, faz. Feito é melhor do que perfeito. Já ouviram essa expressão? O bom é melhor do que o ótimo. Você vai melhorando à medida que o processo vai acontecendo. Mas faça e não tenta fazer perfeito. Aprenda a dizer não e as suas variantes. Estabeleça prioridades. Planeja. Delegue. Pede alguém para fazer determinadas atividades que seja possível. E
e organize sua agenda. Quanto mais você tiver de organização de agenda, melhor vai ser o resultado. Não deixa para amanhã o que pode fazer hoje, principalmente se for atividade curtinha. Tem um horário específico para fazer atividades curtas. Organize seu espaço físico, que ele vai interferir na sua produtividade, ver o ambiente mais limpo, mais preparado. E aí eu vou até incluir duas coisas. Coloque água perto, mas se alimente longe. O que é isso? Por que as pessoas tomam pouca água? Porque elas não veem água. E é natural você ficar intertido lá na tarefa, no trabalho, e não ver. Agora, a recomendação e o ideal é que cada pessoa tome 200 ml de água por hora. Fala-se em 2 litros de água por dia, porque é o mínimo aceitável. Mas a regra mesmo é metade do seu peso em quilos. Então, se você pesa 80 quilos, 4 litros de água. 0,05, né? Em relação ao seu peso. E como é que a gente faz isso? A gente pega 4 litros de água e toma de uma vez? Não. A gente toma 200 ml por hora. Como é que a gente controla isso? Tendo uma caneca d'água, um copo d'água, uma jarra d'água perto e fica tomando com frequência. Alimentação longe. Por quê? Salvo raríssimas exceções, onde você está numa reunião e precisa comer alguma coisa ali porque está com fome, você precisa levantar da cadeira e sair de perto do ambiente de trabalho um pouco. Seja um trabalho sentado, seja um trabalho em pé. É bom que você vá para um outro ambiente, respire um pouco, distraia seus olhos. E isso é bom que você saia para ir na copa. Normalmente nas empresas tem uma copa ou uma cozinha. E aí você vai lá comer alguma coisa. É comum, tá? As empresas todas, escolas, sempre tem uma geladeira. Você deixa lá seu potinho com alguma coisa para comer. Pode ser um petisco. Mais alguma coisa que você possa ir lá comer, conversar com alguém, sabe? Eventualmente tomar um café e respirar um pouco. Se o celular te incomoda, coloca ele no silencioso e tenha de meia hora, 5 minutos para olhar. São 5 minutos, você responde o que tiver que responder e acabou os 5 minutos, você fecha ele de novo e guarda lá. Estabeleça objetivos com clareza. Crie rotina de tarefa. Que horário que você vai fazer o quê? Faça um planejamento de tarefas. Faça uma lista diária e dê prioridades às atividades. Saiba dizer não. Aproveite seus horários mais rentáveis. Isso aqui é muito importante. Que horário que você lê e entende melhor o que você lê? Que horário que você programa e entende e rende mais a sua programação? Que horário que você prepara um material, faz um relatório, escreve e escreve melhor? É depois do almoço? É logo que você acorda? É um pouco antes de dormir? Se você tem liberdade para escolher horário, escolha. Se você tem horário de trabalho, escolha o jeito que você vai utilizar esse horário de trabalho de forma a ficar mais agradável para você. Eu, por exemplo, aulas que começam mais cedo, eu prefiro que elas sejam mais burocráticas. Aulas que começam mais tarde, eu gosto que elas sejam mais dinâmicas. Não só por uma característica minha, mas também por uma característica dos alunos. Vai chegando no horário que eles estão com mais fome e eles acabam prestando menos atenção, ficando mais dispersos. Então, eu prefiro que sejam coisas mais dinâmicas. Claro que com o ensino remoto isso atrapalha muito, mas eu sempre tento fazer isso. Evite o perfeccionismo, delegue o que for possível, reveja a sua lista de material de apoio. Então, gestão do tempo está diretamente ligada à gestão de recurso e à gestão de pessoas. Gestão de recurso, porque eu não posso chegar para fazer a tarefa, para fazer a atividade, e a caneta não está funcionando. Eu não posso chegar para fazer a atividade e não ter onde fazer anotação, não ter o pincel, não ter o apagador, não ter
o microfone, não ter a câmera, não ter o computador, não ter o programa que eu vou utilizar. Isso tudo precisa ser preparado antes. Porque a hora que eu vou chegar para fazer a atividade, os requisitos de realização adequada da atividade têm que estar prontos e disponíveis. Ah, mas a caneta pode falhar? Pode, eu tenho que ter outra no alcance da mão. Ah, mas pode acabar a energia. Aí eu não tenho muito o que fazer. Agora, a maior parte das coisas de material de apoio que você puder, mantenha perto de você. Ainda mais se a gente está lidando com horários, com intervalos de tempo mais delimitados. Seja persistente na organização. A organização é processo. Ela não é da noite para o dia. É aos poucos. Se tiver uma gestão do tempo muito rígida e inflexível, isso vai se transformar numa fonte de estresse. O que é isso? É o exemplo que eu dei. Uma reunião de meia hora agora, aí daqui meia hora começa outra, depois outra, depois outra. E eu não me preocupo com deslocamento, com ir no banheiro, com tomar uma água, com respirar um pouquinho. E aí, a hora que eu marco uma reunião de 10 às 11, de 11 a meio-dia, de meio-dia a 1, essas reuniões são muito rígidas e são muito inflexíveis. Quem sofre? Eu. E isso acaba virando uma desorganização. Porque as pessoas da reunião das 11 chegaram 10 minutos antes, descansados, respirando. E o que eu tenho que fazer? Sair de uma sala e entrar na outra. Ou então simplesmente esperar que entre outra pessoa. E aí a outra pessoa entra, é aí que eu vou me preocupar de pedir alguém para trazer uma água para mim, ou levantar para buscar, pegar um café, cumprimentar as pessoas e já começar no próximo assunto. Isso é ruim, isso é improdutivo, isso gera estresse. Ah, Daniel, mas você está dizendo então que a gente tem que perder tempo durante o dia? Não, eu estou dizendo que às vezes sua reunião de 1 hora pode ser reduzida para 50 minutos ou para 40 e você ter intervalos mais produtivos porque você levantou, respirou, tomou uma água. Às vezes você pode pedir alguém para montar o equipamento enquanto você vai no banheiro. Ok? Você pode aproveitar o tempo melhor. Adapte-se às mudanças com naturalidade. Aconteceu um imprevisto, deu algum erro na apresentação que você vai usar, não precisa comunicar para todo mundo que ficou errado, que está mal feito, que tem um erro de português. Pode ver e seguir. O que importa é o entendimento. Não é demonstração dos erros. Se você demonstra os erros, você está gerando um estresse para você, você está gerando uma distração para todo mundo, e está todo mundo saindo do foco. Então, todo mundo vai falar com vocês sobre apresentação em TCC e entrevista de emprego. E reuniões com parceiros, com colaboradores. Não pare para falar, olha, desculpa, pessoal, eu queria que esse slide aqui fosse preto, com letra branca, mas acabaram fazendo para mim ele claro com letra escura. Ninguém está reparando isso, ninguém está parando para ver. O que as pessoas estão prestando atenção é na informação que você está levando para elas. Se esse relógio aqui está com um ponteiro só, está com 2, se ele está marcando 10 minutos aqui para chegar 10 minutos antes, mas é meio-dia, ou está mal desenhado, ninguém vai parar para olhar. A hora que eu paro para explicar para vocês do relógio, eu tenho certeza que cada um de vocês parou, olhou para ele e falou, nossa, parece mesmo que está faltando um ponteiro. Até eu começar a falar isso, ninguém parou para olhar. E não tem mesmo que parar para olhar. Isso aqui é ilustrativo, não faz diferença. Então, cuidado com ressaltar as mudanças. Comece a reunião, leve a apresentação de trabalho, leve a entrevista de emprego o mais naturalmente possível. Agora, aconteceu um imprevisto, você chega antes e fala com a pessoa, ou então você chegou atrasado, chega para a pessoa, manda uma mensagem para ela, liga para ela e fala, olha, tive um imprevisto aqui, vou chegar com 5 minutos. Vida que segue.
Não fica prejudicando ainda mais o que já está atrapalhado. Beleza? E aí a gente vai começar a falar, só comentar esse último item, né? Não vire as costas às situações que parecem não estar sob seu controle. O que é isso? Tome muito cuidado com as situações de relação entre duas outras pessoas ou de discussão em relação a equipamento, ambiente que não é você que decide. Não tenta dar sugestão, não tenta dar opinião, vai só atrapalhar. Mas também não ignora se te pedirem opinião. O que é isso? Você chega para trabalhar numa empresa e aí duas pessoas lá da empresa são brigadas. Você tem alguma coisa com isso? Você se posicionar para lá do A ou para lá do B vai te dar alguma vantagem ou vai só atrapalhar? Em geral, vai só atrapalhar. Então não vale a pena, não se posiciona. Tem uma posição, conversa com as pessoas, avalie, acompanhe a situação, tente coletar mais informações a respeito. Agora, sempre você vai conseguir identificar que, olha, a pessoa A tem os seus pontos positivos e a sua razão, a pessoa B tem seus pontos positivos e sua razão. E quando você se posiciona para um lado ou para o outro, você só está se prejudicando. Então, tenha sim uma posição, mas tenha conhecimento o máximo possível da situação que está acontecendo. E a relação de tempo-bem-estar precisa estar associada a presente. Cuidado com o passado e cuidado com o futuro. Por quê? O passado vai te trazer umas expectativas que podem não ser boas, umas experiências que vão te gerar ressentimento, mágoa, isso é ruim pra caramba. E o futuro vai te gerar expectativa de ansiedade, antecipação, que pode ser mais problema do que de fato é. Então, qual que é o objetivo? Usar o passado como aprendizado, melhorar para o presente. Então, a minha próxima aula, a próxima vez que eu der essa mesma aula, precisa ser melhor do que agora. E eu preciso me preocupar em relação ao futuro depois que essa aula acabar. Adianta alguma coisa me preparar em relação ao futuro agora? Ah, não gostei. Esse vermelho aqui em cima está com a letra muito forte e está difícil de ler. Eu consigo editar isso agora? Eu consigo mexer isso agora? Vale a pena eu ficar ansioso e preocupado com isso agora? Não, não vale a pena. O tempo não espera. Então, viva o hoje. Viva o momento. Ele é lento para quem espera, demorado para quem sofre, rápido para quem desfruta. Ou seja, a noção do tempo, apesar de 30 minutos serem 30 minutos, se você passar 1 minuto olhando para o relógio, demora para dedéu para passar. Se você passar 1 minuto assistindo um filme que você gosta, passa rápido demais. Então, cuidado com o tamanho dessa noção de tempo, porque ela pode mais te atrapalhar do que te ajudar. Seja porque está rápido demais, seja porque está lento demais. E aí, como é que você faz uma gestão de tempo adequada? Eu não falei sobre ter atividades por dia, por semana e por mês? Quando chegar no final da semana, tenha um momento, 30 minutos que seja, para parar, olhar para trás e ver como é que foi o desenvolvimento. Aí você vai parar, olhar para trás e falar, olha, parece que eu não fiz nada essa semana, mas eu li 5 capítulos do livro, eu consegui ter 10 horas de aula, eu consegui encontrar com o pessoal da minha família, eu tive horários adequados de alimentação, eu consegui me programar para a semana que vem. E aí você consegue olhar no final da semana, olhando para trás
e ver que o rendimento foi adequado, que o resultado que você teve, tudo bem, teve adaptações, mas que a maior parte do resultado foi bom. E no final das contas, o que a gente tem que fazer? Se preparar para o pior cenário, trabalhar no agora e olhar almejando o melhor cenário. Então, como é que eu quero que seja daqui 5 anos? Como é que pode ser a pior coisa? Então, eu vou me capacitar para, se o pior acontecer, eu estar preparado para ela, para esse cenário. Mas eu vou sempre trabalhar para que alcance o melhor. Beleza? Tem a qualidade de vida, então cuidado para não ser workaholic, apesar de que ser o workaholic é bom e todo mundo vai ter a sua experiência de workaholic, que é trabalhar, trabalhar, trabalhar e dormir trabalhando e acordar trabalhando e o tempo inteiro. Por quê? Porque faz parte do processo. Se eu estou num momento onde o que me interessa é aprender o máximo possível, o que eu vou fazer? Me dedicar o máximo possível. Poxa, mas você não teve férias. Poxa, mas o dia das mães. Poxa, seu aniversário. Dia dos pais. Aniversário de sua mãe. Aniversário do seu filho. Sinto muito. Meu objetivo agora é crescer o mais rápido que eu puder. Eu não vou no dia do aniversário do meu pai, mas eu vou na semana seguinte. Eu não vou no dia das mães, mas eu vou 2 semanas depois. Entenderam como é que é? Então, assim, vai ter um monte de momento na vida onde você vai ter que se dedicar 100% para a atividade, e é 100%, 110%, 120%, perdendo hora de comer, perdendo hora de dormir, perdendo saúde, perdendo um monte de coisa, mas por um objetivo específico. Se você tiver claro esse objetivo específico, depois as coisas melhoram, os resultados melhoram, você trabalha melhor. Essa imagem eu acho ela muito divertida, porque é bem isso, né? Até que você alcance uma situação onde você seja feliz da maior parte do tempo, porque a felicidade plena não existe, e você consiga fazer as pessoas serem felizes e conseguirem trabalhar. Um passo depois do outro. Um degrauzinho depois do outro, caminhando continuamente, pensando no curto, médio, longo prazo e dando um passinho com calma para que você consiga crescer e consiga alcançar as coisas que você quer. A má notícia é que o tempo voa e a boa é que é você que escolhe o que fazer com ele. Então, se você estiver fazendo coisas boas, o tempo passa rápido demais, mas é você que escolhe o que fazer a cada 10 minutos, a cada meia hora, a cada 1 hora, a cada dia. Eu posso dormir e acordar 3 horas mais tarde? Posso. Perdi 3 horas do meu dia? Depende. Você estava precisando dormir? Sua produtividade no dia seguinte melhora? Você consegue fazer aquilo que você quer e que você gosta melhor porque você dormiu bem? Não tem problema nenhum. A questão é você estar satisfeito e ser produtivo para aquilo que te interessa. O tempo sempre é curto demais para quem precisa dele, então sempre a gente vai ter problema de saúde, sempre a gente vai ter dificuldades de gestão de tempo, porque a gente está dependendo de outras pessoas e o tempo vai ser cada vez mais curto, porque ele é um recurso finito, mas em determinados momentos é assim que funciona. Ele acalma, ele elucida, ele deixa as coisas claras. Então, assim, ficou muito chateado, ficou muito triste, ficou muito bravo com uma situação, afasta um pouquinho, dá um pouco de tempo ao tempo. Ele vai colocar as coisas no lugar, você vai conseguir entender, você vai conseguir tirar algum aprendizado daquilo e você vai conseguir, de fato, escolher de modo mais consciente quem permanece, quem sai da sua rotina, quem sai da sua vida. E quem é o funcionário que merece continuar trabalhando com você, quem é o funcionário que não merece, quais são as realidades que estão postas, se tem um motivo por trás que você não ficou sabendo. Porque, é claro, é função do gestor
contratar e demitir. Ele vai, claro, ouvir um monte de pessoas, mas ele tem uma responsabilidade. Ele pode até terceirizar isso, passando para alguém do RH ou para alguém de uma comissão específica. Mas ele vai ter essas tarefas. E essa tarefa nunca é boa. Essa tarefa nunca é legal. Você virar e falar, poxa, um pai de família, uma mãe de família, vou ter que mandar embora e eu não sei se vai arrumar outro emprego, eu não sei como é que vai ficar. Agora, você precisa pensar friamente, conversar de forma o mais clara possível com todo mundo e aí tomar decisões. Quanto mais alto o seu cargo, mais importantes são as decisões que você toma. Um presidente de uma grande companhia, um sim dele representa um gasto de milhões. Um não dele representa um gasto de milhões. E ele tem que estar calmo, tranquilo, pé no chão, com o máximo de informações possível para tomar decisão. Poucos são os que vivem no presente, a maioria se prepara para viver mais tarde. Toma cuidado. Quando eu terminar a faculdade. Eu acabei de receber uma ligação de um aluno falando que terminou a faculdade, está selecionando o emprego, e aí ele não quer ganhar X porque tem que morar não sei aonde, não quer ganhar Y porque está em pandemia, não quer ganhar, não quer trabalhar com Z porque... E, traduzindo a história toda, terminou a graduação, não se preparou para o pós, para o que vem depois, e aí agora vai gastar 6 meses, 1 ano, 2 anos, ou até mais, fazendo outra coisa. E o que vai acontecer normalmente? Procurar um outro curso para fazer. Por quê? Vai voltar àquela ocupação de eu estou estudando. Só que tem um detalhe. A sua família te sustenta enquanto você está estudando a primeira formação. Depois, todo mundo já começa a te olhar e falar, ok, já te sustentei a faculdade. E agora? Que foi uma conversa que eu tive com um amigo que é o Francisco, que já se formou em computação e foi me orientando no mestrado. Ele defendeu o TCC dele, saiu da sala de defesa do TCC dele, que eu assistia, não foi banca, não fui orientador, não fui nada, só fui assistir. E aí fez uma rodinha de bate-papo no pátio da universidade. E aí todo mundo, parabéns, pô, que legal, parabéns pelo projeto, não sei o quê. E aí eu cheguei para ele e falei, cara, posso ser o cara chato do rolê? O que você vai fazer amanhã? Porque tá bom, você já defendeu, você já terminou a disciplina, só que amanhã o seu despertador não toca mais. Você não tem mais despertador tocando para vir para a aula. Como é que está a sua cabeça? Como é que você está preparado para isso? Como é que você está preparado se você é funcionário de uma empresa, para a semana que vem a empresa te manda embora, você vai para onde? Você vai para casa chorar? Ou você acha que não, peraí, eu sou um funcionário exemplar e nunca vão me mandar embora? Como assim? Eu trabalhava num projeto voltado à Petrobras em 2012, quando começou as investigações a respeito de Petrobras. A primeira coisa que eu fiz foi buscar alternativas de emprego. Eu fiz concurso para professor, trabalhando 40 horas, estudando no contraturno. A primeira prova do meu concurso foi feita num final de semana. Eu viajei sexta-noite para o Paraná e depois para o sul de Minas e voltei a Niterói. Eu viajei na sexta para o Paraná, fiz a prova escrita no sábado, acho que foi isso. Não sei se foi sábado, se foi segunda. Fui para o sul de Minas na volta, fiz um teste seletivo na segunda-feira, peguei o ônibus para Niterói, cheguei em Niterói segunda-feira à noite, trabalhei na terça de manhã. Faltei um dia de serviço para participar de 2 processos seletivos. Por quê? Porque eu imaginava que a situação nacional em relação à Petrobras pudesse me tirar o emprego.
E eu estava antecipando a história toda. Passei da primeira fase do concurso, fui fazer a segunda fase do concurso, aí sim eu avisei no meu emprego que eu ia fazer, que eu estava para ser aprovado, que tinha chance, coisa do gênero. Agora, não imagine que você vai se formar e vai aparecer o emprego dos sonhos na porta da sua casa, porque não vai. Não imagine que você vai estar num emprego e nunca vai ser demitido, porque não vai. Não imagine que você vai ser gestor e o seu melhor funcionário vai ficar com você sempre, porque não vai. Ele, um belo dia, vai chegar para você e falar, olha, tem oportunidade melhor de emprego, estou saindo. Ou resolvi me mudar para um outro estado e estou saindo. Ou, sei lá, o que aconteceu e estou saindo. E assim, claro, tem situações onde é negociável, onde você pode chegar para ele e falar, olha, mas será que aumentar seu salário resolve? Será que flexibilizar seu horário resolve? Mas tem situações onde nada pode ser feito. Absolutamente nada pode ser feito. Simplesmente a pessoa decidiu que está metendo o pé, que está indo embora e saiu. Você faz. Então, se prepare para o próximo passo. Se prepare para quando se formar. Prepare as pessoas à sua volta para isso. Porque aí você faz um planejamento muito mais adequado, você tem muito menos ansiedade e você trabalha com plano A, B, C, D, E e as coisas não te pegam de surpresa sem que você saiba agir. O tempo deixa perguntas, mostra respostas, esclarece dúvidas, mas acima de tudo ele traz verdades. Tem que saber se você está preparado para identificar essas verdades. Foram perguntar para o Dalai Lama o que mais se surpreendeu na humanidade e ele respondeu: os homens, porque eles perdem saúde para juntar dinheiro, depois perdem dinheiro para recuperar a saúde. Pensam ansiosamente no futuro, esquecem do presente e acabam por não viver nem o presente nem o futuro. Vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. A gente está sempre preocupado com o passado e com o futuro e não vivendo o presente e se preparando para o futuro. O gestor ele vai precisar colocar isso muito mais na prática. Esse é o material do Antônio Costa da Silva, que está disponível no SlideShare. Eu gostei muito do material que ele criou e por isso que eu utilizei aqui. E agora a gente vai passar a falar um pouquinho sobre as ferramentas. Esse é um material rapidinho que eu quero mostrar para vocês, só para vocês conhecerem. Por quê? Cargos de gestão vão ter cada vez mais ferramentas, métodos, modelos, técnicas para tentar ajudar e para tentar auxiliar a escolher caminhos e processos. Então, vamos lá. Esse aqui é um diagrama de Ishikawa, que tem esse formato de peixe de propósito. Alguns modelos vão usar sem a cabeça e sem o rabo do peixe, mas em geral vai usar com a cabeça e com o rabo. E basicamente o que você precisa fazer é estabelecer cada uma das categorias aqui dentro e acompanhar as categorias. Essa aqui é uma técnica que eu adoro, uso muito. Recomendo, inclusive, que vocês usem. E é por isso que durante a apresentação toda eu falei sobre 30 minutos. Pomodoro é uma técnica que basicamente vai te dizer o seguinte. Você vai ter intervalos de 25 minutos com 5 de descanso ou 45 minutos com 5 ou 15 de descanso. Ok? Eu não acho que tudo se resolva com Pomodoro, mas eu gosto da ideia do Pomodoro para você conseguir dividir as tarefas em porções menores e ter a obrigação de descansar, de sair um pouco, de tomar uma água, sabe, de mudar de tarefa, de minimizar o impacto para pegar o material para a próxima tarefa, para a próxima atividade.
Então, assim, basicamente, como é que funciona o Pomodoro? Você estabelece uma lista de tarefas, coloca um cronômetro, um timer de 25 minutos. Se você é uma pessoa mais controlada, você pode só olhar na hora do relógio, mesmo ou do computador ou do celular. Trabalha na tarefa até que o cronômetro toca e para. Acabou. A hora que o cronômetro tocar, você tem que ter finalizado a tarefa, guardado ela no lugar dela, para você passar para a próxima tarefa. E assim, claro, na primeira vez que você faz isso é chato. Você acaba atrasando, gasta muito mais do que 25 minutos, incomoda pra caramba. Depois, você começa a tomar isso como rotina. Você já começa a trabalhar em muitas coisas por intervalo de tempo. Até que em determinado momento você acha a adaptação de Pomodoro para você. Então, por exemplo, eu gosto de uma técnica que é variando o Pomodoro para outras coisas. E aí eu explico detalhadamente isso lá no meu canal do YouTube, que eu criei uma série Rotina Produtiva. Então, basicamente, o que eu faço? Eu tenho Pomodoro para ler e-mail. Se o e-mail demora mais do que 5 ou 7 minutos, eu gero um slot de Pomodoro para ele depois. Além de ter esse Pomodoro para ler e-mail, que eu chamei de avalanche, eu tenho o próprio Pomodoro, que é 25, a versão estendida dele, que é 45, mas eu também tenho 1 hora, 1h30, 2 horas e 2 horas e meia. Por quê? Ler uma dissertação, eu não consigo ler com 45 minutos na qualidade que eu quero ler. Então, eu estabeleço intervalos de tempo maiores para tarefas maiores. Corrigir todas as avaliações de uma turma maior, eu gasto mais tempo. Então, eu faço na minha agenda vários pedacinhos e eu vou alocando as atividades nesses pedacinhos. Se vocês quiserem ver, tem lá no meu canal, Daniel Costa de Paiva, no YouTube, chama a série Rotina Produtiva, tá com a capa azul. Eu tenho uma playlist lá também, que eu falo detalhadamente sobre cada uma das coisas que eu fiz e, para mim, funciona muito bem. Mas essa aqui é a técnica famosa, que é a técnica Pomodoro. Uma outra técnica que se usa e que para mim não funcionou muito bem, mas que às vezes para vocês pode funcionar, empresas normalmente usam e tem resultado legal, é a técnica do Kanban. Kanban normalmente é feito ou digital, mas o mais comum é fazer na parede mesmo, ou num quadro de cortiça, que são aqueles quadros que o pessoal usa com alfinete, e ou post-it ou pedacinhos de papel de bloquinhos mesmo. O pessoal gosta de post-it porque cada pessoa tem uma cor, tá? Ou então cada processo tem uma cor. E aí você pode ter uma pessoa só mudando as atividades de coluna, ou você pode ter pessoas diferentes que lidam com colunas diferentes. Então, por exemplo, alguém da área de gestão vai estabelecer o que precisa ser feito e os funcionários dos setores do projeto 1, que é a primeira linha, projeto 2, projeto 3, vão trabalhar em cada um deles. Aí trabalha. O que ficou pendente? Coloca na pendência. Aí finalizou, tira da pendência, coloca no concluído. Então, assim, traduzindo esses termos, né? Backlog é aquilo que está em passo de espera, dependendo de alguma pendência, dependendo de algum material, dependendo de alguma assinatura, fechamento. To do é aquilo que é para fazer. Já tem todos os requisitos, então já pode pegar e fazer. Está esperando para ser feito. Doing é o fazendo. Tem alguém responsável por aquilo, uma ou mais pessoas. Pending é pendente. Ou seja, comecei a fazer, parecia que não tinha requisito, que estava tudo contemplado, mas eu descobri uma pendência aqui que eu preciso que alguém responda, ou que alguém faça uma atividade, ou precisa ser feito por 2 ou mais pessoas da equipe, e aí a pessoa A começou a fazer
e a pessoa B agora vai pegar o pendente e vai resolver. E o done é o feito, é o concluído, resolvido. Na hora que você bate o olho nessa imagem, você consegue perceber que pelo menos 6 atividades já foram feitas no período de criação desse Kanban. E dá para, visualmente, várias pessoas da equipe acompanharem. É uma técnica legal para caramba, principalmente para trabalho em grupo. Gestão de prioridade. Esse é um primeiro modelo de gestão de prioridade, tem muitos, que é o modelo ABC. A é ser feito imediatamente. B, não precisa ser feito imediatamente, mas precisa ser feito, é importante. E o C não tem urgência. E aí você vai ter pessoas diferentes criando XYZ, FGH, vão mudar a letra simplesmente para poder batizar como autor. Tá? Mas no final das contas ele vai ser reduzido ou a ABC ou a algum outro modelo. Esse ABC, inclusive, foi criado por um sistema de coaching no Brasil, que adaptou de um sistema internacional. Esse aqui é um primeiro modelo que chama GUT, G-U-T. Gestão de urgência e importância. Como é que funciona esse GUT? Olhando assim, ele não dá para entender muito bem, porque ele é uma matriz onde você tem os 4 quadrantes e você estabelece o que você vai preencher em cada uma das coisas. Urgente, importante, não urgente, mas importante, não urgente, não importante, urgente, não importante. E aí, na área de gestão, a gente pode simplificar. O que é urgente e não importante? Crise. Algum problema sério. O que é urgente e importante? É estresse. O que é não urgente, mas importante? Alguma coisa que é de visão, de futuro, de crescimento. E o que é não urgente e não importante? É algo inútil, perda de tempo. Ah, Daniel, mas o não urgente, não importante não precisa ser feito? Às vezes não. Às vezes você classificou como não urgente, não importante, mas na verdade ele vai se mostrar uma parte necessária para alguma coisa que é urgente e importante. Tá? Então, assim, dá para começar a fazer por esse modelo aqui, mas tem umas versões mais elaboradas dele. Por exemplo, gravidade, urgência, tendência. Extremamente grave, até sem gravidade. Precisa de ação imediata ou pode esperar. Vai piorar rapidamente se eu não fizer agora. Vai piorar em pouco tempo. Piora. Piora a longo prazo ou não vai piorar. Por quê? Porque a gente vai ter coisas que são estáveis e tem coisas que vão piorar. Um alimento, por exemplo, deteriora. Um conflito, por exemplo, pode implicar na negativa de uma compra, na liberação de um dinheiro para usar, para pagar uma conta ou para comprar um equipamento. E aí o GUT ele vai colocar essa nova letra que é o tendência. Qual é o ideal da divisão daquela tabela ali atrás? É 60%. Aliás, qual é o ideal? Não. Qual é o mais comum? É urgente e importante ser 20% das atividades. 60% não é urgente, mas é importante. E muito pouca coisa vai ser não urgente, não importante, que é o 5%. Vamos pegar aquela matriz GUT e colocar ela no modelo que vai ficar mais fácil vocês entenderem como é que ela vai na prática. Claro, nada disso que eu estou falando aqui é coisa do tipo, peguei e está resolvido. Tá? Não é assim, não é peguei e está resolvido. Você precisa pegar, conscientizar a equipe, começar a utilizar, fazer ajustes para a sua realidade, e aí depois você vai tirar proveito. Então, por exemplo, pegando aquele GUT, colocando gravidade, urgência e tendência, de piorar ou não, a equipe coloca os valores
Isso, em geral, é feito numa mesa de reunião, mas pode ser feito pelo gestor também, ou pelo professor responsável, ou pelo pesquisador responsável, ou pelo, sei lá, gestor da equipe. E aí, como é que você vai descobrir qual atividade fazer primeiro? Você vai multiplicar gravidade por urgência por tendência. Ao multiplicar, você vai descobrir valores. Qual que é o valor de maior gravidade? Qual que é o valor de maior urgência? Qual é o valor de maior tendência? 125. Qual é o valor de menor gravidade, menor urgência, menor tendência? E aí você vai estabelecer a regra das atividades. Essa sequência aqui está errada, tá? Como é que isso vai funcionar? Assim, ó. Estabeleci gravidade, urgência e tendência. Atraso na entrega de mercadoria é algo que vai só piorar. Por quê? Porque o cliente para de comprar comigo. Quando o cliente para de comprar comigo, isso é o mais importante, ó. Gerou um 125 aqui de multiplicador. Esse aqui é o primeiro. Essa é a primeira tarefa que eu tenho que fazer. O que a gente está fazendo com essa tabela? Determinando prioridade dentre essas 6 tarefas aqui, ó. Critério de determinação de prioridade. Aí depois, falta de controle de estoque. Pontuação 100 é a segunda tarefa que eu vou fazer. Falta de planejamento de marketing digital. Pontuação 60. Atraso na entrega do fornecedor. Pontuação 80. Então, você vai estabelecendo esses pesos aqui e depois você pode classificar direto por esses pesos ou gerar uma classificação ponderada. Porque aqui, ó, é a multiplicação direta, certo? Eu não estou pesando que eu vou fazer gravidade primeiro, tendência primeiro, ou gravidade ou urgência. Qual que é a maior prioridade para mim? Isso varia de uma empresa para outra, tá? Então, você prefere fazer uma atividade que tenha maior tendência ou menor tendência? Depende. Nesse caso aqui, ó, ele estabeleceu como terceiro algo que tem menor tendência a piorar. Eu, Daniel, estabeleceria essa aqui, que é algo que tem maior tendência a piorar. Ok? Então, tem que olhar essa tabela, avaliar e adaptar esses modelos para a sua realidade e ver o que funciona. Um outro modelo é esse aqui, ó, RAB. Rapidez, autonomia e benefício. Por quê? Tem coisa que depende de mim, da minha empresa. Tem coisa que depende de terceiros. E ao depender de terceiros, complica a minha vida. Por exemplo, aqui, ó. Atraso na entrega do fornecedor. É importante pra caramba, né? Tem uma tendência a piorar, não tem? Qual que é o nível de decisão que eu tenho nisso? Eu posso ficar ligando para o fornecedor ad infinito que ele não vai responder. Só que essa tabela aqui, multi, ela não tem quem é o responsável. E, para minha realidade, pode ser importante saber quem é o responsável. Como é que a gente vai saber isso? Vai ter um outro modelo que vai ajudar a gente nessa informação, que é esse aqui. Daniel, qual que é o melhor modelo? Não sei. Depende da realidade que você está lidando, do interesse que você tem. Pode ser que o RAB te dê melhor resultado, pode ser que o GUT te dê melhor resultado, pode ser que a tabela de urgência e importância te dê melhor resultado, pode ser que o Pomodoro seja algo interessante para você. Tem milhões de modelos. Tá? É questão de, aos poucos, a gente ir olhando e identificando aquilo que interessa para a gente. No entanto, o que é o fundamental? É a gente entender que a nossa realidade da empresa e da equipe e do momento atual faz total diferença nas escolhas que a gente vai ter.
se você vai gastar mais tempo com uma atividade ou menos, se você vai delegar a atividade para quem vai delegar, se vai delegar. Então, a gestão do tempo, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gestão do tempo ela não é uma gestão de horário. Ela é uma gestão de pessoal e de rendimento de todo mundo. E aí, isso que eu acho que é o mais complicado. Todo o curso de gestão do tempo que eu fiz até hoje fala muito sobre definir prioridade, que é só ordem, definir quem vai fazer, que é o terceirizar, a pessoa que tem maior habilidade para fazer, e definir duração. Mas espera aí, não é duração. Se eu pegar o mesmo código e mandar para 50 pessoas programarem, eu vou ter códigos diferentes. Será que o resultado em meia hora é melhor? Ou será que é melhor eu dar mais tempo e eu encontrar um código mais otimizado? Na nossa área, o código mais otimizado é melhor. O código que gaste menos manutenção é melhor. E é isso que é importante. É isso que a gente tem que se preocupar. Com retrabalho, com se o material está disponível, se eu tenho material humano disponível para realizar a tarefa. Entenderam como é que é? Então, assim, por hoje era isso que eu queria conversar com vocês, para explicar que tem um monte de coisa importante na gestão de tempo, que a gestão não pode separar tempo, recurso, prioridade, gestão de pessoa, porque a hora que você separa, você até pode determinar setores, né, para separar isso, mas você vai precisar ter alguém centralizando isso, e você vai precisar que, por exemplo, a gestão de recursos converse com a gestão de pessoas. Porque eu vou ter um colaborador que usa determinado recurso, outro colaborador usa outro. Eu, Daniel, gosto de 4 cores de pincel. Então, se eu trabalho numa empresa, eu espero que ela me forneça 4 cores de pincel. Outras pessoas usam 2 cores. Vai comprar 4 cores para quê? Então, você tem que ter essa noção do todo e fazer os ajustes necessários para que a galera tenha um rendimento adequado e tenha a menor perda de tempo possível, porque isso vai ser bom para todo mundo. Então, assim, o que o gestor vai trabalhar muito? Ele vai estabelecer com as pessoas o que precisa ser feito, cobrar o que precisa ser feito, acompanhar o processo e receber o resultado. Se um atrasar, ele vai ter que corrigir. Se um faltar, ele tem que resolver. Se uma pessoa for demitida, ele tem que substituir ou arrumar alguém para substituir, ou ter alguém que vai buscar essa pessoa. Mas o gestor, ele friamente, ele é quem estabelece as tarefas que precisam ser feitas, avalia os resultados para ter resultados a médio e longo prazo.